Olá! A captura e armazenamento de carbono, conhecido pela sigla CCS, é uma tecnologia essencial no combate às mudanças climáticas, que permite a redução de emissões de CO2 e até a remoção do gás na atmosfera. O Brasil, com seu vasto potencial em bioenergia e formações geológicas favoráveis, pode se tornar um líder global nesse setor. Um relatório recente da CCS Brasil estima que o país poderia capturar quase 200 milhões de toneladas de carbono por ano, o equivalente a 12% de suas emissões anuais. Para explorar um pouquinho mais sobre esse tema, vamos conversar hoje com Natália Weber, engenheira e cofundadora da CCS Brasil, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com a engenheira e cofundadora da CCS Brasil, Natália Weber. Olá, Natália, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? E você, tudo certo? Tudo jóia, tudo bem. Natália, antes da gente começar aqui essa nossa conversa, eu queria que você, nos contasse um pouquinho da sua formação, aí da sua experiência profissional. Tá ótimo. Primeiro, muito obrigada aqui por me receber. Fiquei honrada pelo convite. Muito obrigada. Um prazer muito grande participar aqui do seu programa. Eu sou especialista em tecnologias de CCS, né? Tecnologia de captura e armazenamento de carbono. E minha formação é toda voltada para o armazenamento de carbono, né? Para a terceira parte dessa cadeia tecnológica. Eu faço doutorado nesse tema do armazenamento geológico, pela engenharia mecânica, fiz mestrado em energia com dissertação em armazenamento geológico e a minha formação de bacharelado é engenharia de petróleo, que é aquilo que traz toda a base para o armazenamento geológico. Então, vim me especializando nessa etapa da cadeia de CCS, e me envolvi, né, bastante com esse tema pelos meus estudos e trouxe isso também como meu viés aí para a criação da CCS Brasil, que é a Associação Brasileira das Tecnologias de CCS. Atuo como diretora da Manacá CCS, que é uma empresa de engenharia focada em armazenamento geológico de CO2 também. Mas eu também tenho algumas outras atuações, tenho muitos chapéus, Renata, também, o CCS está muito envolvido ou é fundamental para a descarbonização de maneira geral, transição energética. Então, fui membro também do Society for Low Carbon Technologies, estou hoje no board dessa sociedade que é internacional, e também atuo como professora convidada na COP, no UFRJ, no programa de pós-graduação MBEM, e como professora líder dos temas de energia no INSPER, aqui em São Paulo também. Ah, bacana, tem grande experiência aí nessa área, né, Natália? E até para que você já começou dando aí uma palhinha, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o que é essa captura, né, e armazenamento de carbono, o CCS, o que é e por que é tão importante para a questão ambiental? Olha, as tecnologias de CCS são fundamentais para a questão ambiental, né? Nós temos uma necessidade não só de reduzir as nossas emissões ao máximo possível, mas também a gente precisa remover CO2 da atmosfera. Não basta a gente só reduzir ao máximo, a gente não tem como reduzir a zero, mas mesmo que a gente reduza esse máximo possível, mesmo que chegasse no zero, a gente ainda teria um trabalho importante de fato, tirar CO2 da atmosfera. E esses dois braços de redução e remoção só são possíveis em larga escala incorporando o CCS nas atividades. Então, CCS na redução, né, deixar de emitir CO2. A CCS atua tirando o CO2, descarbonizando a indústrias difíceis de abater,
geração de energia, por exemplo, tem energia termoelétrica, então é onde ele deixa de emitir o CO2, a gente tem uma redução das emissões, e também atua na remoção das emissões, que aí é um papel talvez o mais fundamental no longo prazo dessas tecnologias, que é o processo em que a gente faz uma captura direta do ar, por exemplo, ou acopla CCS à bioenergia, que também na prática tem uma função de remover CO2 da atmosfera. Só com esse balanço, né, de redução e remoção que a gente consegue entregar o que a gente chama de net zero, né? O net vem de emissões líquidas, zerar emissões, o nosso balanço tem que ser zero, né? Aquilo que a gente não consegue deixar de emitir, a gente remove de alguma forma. Então, CCS endereça esses dois braços, e na parte de remoção, é um complemento fundamental para que a gente tenha escala de remoção, né? É o que complementa os nossos esforços das florestas, por exemplo, né? Nos nossos meios naturais de absorção de CO2 são fundamentais, mas não são suficientes para essa escala de CO2 que precisa ser removida. Então, CCS atua também com esse braço tecnológico da remoção de CO2. Tá, perfeito. E o relatório da CCS Brasil, ela aponta, né, que o país ele pode capturar quase 200 milhões de toneladas de CO2 por ano, o que torna o Brasil um candidato tão promissor para o CCS. Olha, o Brasil tem características, né, das suas emissões que favorecem a adoção da captura de CO2 para a redução de emissões. Então, nós temos um parque industrial que permite captura de carbono, nós temos um parque termoelétrico que também permite, mas a gente sempre chama atenção na CCS Brasil para o potencial que o país tem, especialmente na remoção, porque nós temos bioenergia, né? Nós temos uma produção de etanol muito significativa no país. E acoplar CCS a essa produção seria produzir um energético, né? Produzir um combustível que tira CO2 da atmosfera, né? Ele não só deixa de emitir, por ser renovável, mas ele também tira CO2 da atmosfera. Então, é uma necessidade que o mundo tem e que não são muitos países que podem entregar esse potencial que o Brasil tem capacidade de entregar. Então, acho que de todos os potenciais para CCS que a gente tem no país, que são, de fato, a gente consegue endereçar todas as rotas tecnológicas, né? Acredito que a bioenergia com CCS, né, o que a gente chama de BECS, seja de fato o nosso potencial mais relevante, nossa contribuição mais relevante, não só para a descarbonização do país, mas do mundo também. Uhum. E, Natália, você comentou, né, da questão assim do potencial do Brasil para redução aí, né, do CCS. O fato, talvez, do país, eles, apesar de ser um país industrializado, mas a industrialização ser um pouco mais tardia, isso contribui para essa potência que o Brasil tem, em detrimento, talvez, de outros países, ou não, não tem nada a ver? Eu acho que não necessariamente, Renata. O nosso parque industrial, né, embora a gente tenha é, alguns problemas importantes, né, e algum tipo não exatamente defasagem, né, mas a nossa industrialização, o fato dela ser tardia, eu acho que ela não influencia tanto assim nesse nosso potencial. O perfil de emissões do Brasil, ele é muito mais carregado, na verdade, na parte de mudança de uso do solo, né? Está muito mais relacionado ao campo nesse sentido. É, mas a gente não pode fazer a confusão que às vezes aparece, né? No sentido de que se esse é o nosso problema maior, então não precisamos enfocar a descarbonização da indústria, porque a indústria teria, né, um peso menor Uhum. nesse perfil de emissões. Mas eu não acho isso, não vejo isso como verdadeiro, porque em números absolutos,
né? Embora percentualmente no nosso perfil de emissões não seja significativa as emissões da indústria, em números absolutos, nós temos um volume muito grande de CO2 sendo emitido. E no conjunto de emissões, o Brasil está entre os 10 maiores emissores de CO2, né, de gases de efeito estufa, na verdade, do mundo. Então, eu tenho bastante clareza sobre a importância da gente direcionar esforços para a descarbonização da indústria. E tem um outro ponto muito importante, que é nós temos uma tendência no mundo a se descarbonizar e uma tendência a um aumento na demanda por produtos de baixo carbono. Então, acho que nós reunimos no Brasil as condições que permitem, né, o que são muito favoráveis para que a gente alcance esse mercado e consiga entregar esses produtos de baixo carbono para essa nova demanda por produtos descarbonizados. Então, eu acho que nós temos essa oportunidade e não podemos fechar os olhos para ela em detrimento desse balanço, né, sobre o que é mais relevante no nosso perfil de emissões. Não tirando aqui a importância e relevância de se atacar o problema número um das nossas emissões, né? Claro, uma coisa não elimina a outra. O nosso parque industrial, ou a dificuldade da gente endereçar a descarbonização do nosso parque industrial é muito parecida com a dificuldade de descarbonizar parques industriais no mundo. Então, independentemente de como foi esse processo de industrialização, hoje a gente tem um cenário muito difícil de descarbonizar para alguns setores industriais, da mesma forma aqui no Brasil como no mundo. A gente está olhando para as mesmas tecnologias, a gente olha para as mesmas soluções, e as dificuldades, Renata, no fim do dia, não são tanto assim técnicas, porque nós Uhum. temos boas soluções. CCS é uma das soluções fundamentais para a indústria do cimento, por exemplo. A gente não tem alternativas em larga escala hoje. A gente precisa, de fato, fazer captura e armazenamento de carbono. Para o parque siderúrgico, não são todas as atividades que a gente consegue passar para arco elétrico. A gente precisa, de fato, fazer captura de carbono. E a gente tem um parque industrial existente, né? Não estamos falando aqui só da necessidade de descarbonizar novas plantas, nós precisamos endereçar o parque industrial existente. Então, fazer um retrofit nesse parque industrial para trocar o processo tecnológico é sempre mais traumático, mais difícil e quase sempre inviável. Então, fazer o retrofit para acoplar uma unidade de captura de carbono é um processo muito mais simples. Por isso que, quando a gente fala de CCS, a gente está olhando muito mais, na parte de redução, né? A gente olha muito mais para essas indústrias que a gente chama difíceis de abater, né? Do inglês hard to abate sectors, hard to abate industries, porque elas são as que a gente não consegue simplesmente eletrificar. Eletrificar resolve um pedaço do problema, mas não o problema completo. Então, você precisa complementar com tecnologias de CCS. Então, eu diria que, independentemente do processo de industrialização que os países tiveram, os desafios são muito parecidos e estão muito mais ligados a como viabilizar economicamente esse processo de descarbonização do que a implementação da tecnologia em si. Uhum. Eu acho que, né, esse ponto aí que você mencionou é super importante, né? Porque a questão ela é muito mais econômica do que técnica ou mesmo de boa vontade, né? Perfeito. Porque é um desafio econômico, muitas vezes, você equacionar essas questões. E às vezes a gente brinca, né? Todo mundo é sustentável até a hora que você começa a mexer no bolso, a hora que, né, sei lá, você tem uma mudança de economia, como a gente está vivendo agora nesse momento, né? Estados Unidos taxando, você tem toda uma mudança de cenário que ninguém sabe o que vai acontecer economicamente. A sensação que eu tenho é que as empresas começam a repensar algumas práticas e essa questão do investimento na área ambiental acaba sendo uma delas, né? Infelizmente. Mas já que você mencionou, Natália, na questão dos setores econômicos, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho quais setores, então, da economia brasileira, como energia, indústria,
tem maior potencial para adotar essas tecnologias de CCS? Acho que como comecei falando, né, sobre esse tema, acho que o setor de bioenergia é o mais significativo. Não é o maior em volume de CO2 que pode ser capturado, mas é o mais significativo do ponto de vista de oportunidade que a gente tem aqui no país. É uma necessidade que o mundo tem de remover CO2 e que poucos países conseguem entregar, e o Brasil é um deles. Então, enxergo essa oportunidade como a maior que a gente tem. E tem um detalhe que não é tão detalhe assim, que favorece para que esse seja o setor mais interessante para desenvolvimento de CCS aqui no Brasil, que é o fato de a captura de carbono no processo de produção do etanol é a mais barata que a gente tem. Então, se um dos problemas, como a gente estava falando no ponto anterior, né, se um dos problemas é econômico, e talvez seja o maior deles, a, a captura de carbono no processo de etanol, além de entregar benefício de remoção de CO2 da atmosfera, também é o processo mais barato que a gente pode ter. Basicamente, sem entrar em detalhes muito técnicos, mas porque a gente tem uma concentração de CO2 tão alta durante a fermentação do etanol, que praticamente a gente tem só CO2 nessa corrente de gás, que você não precisa separar os gases. Então, você não tem o gasto com a tecnologia de separação do CO2 dos demais gases para fazer esse filtro, né? Então, você simplesmente tem uma exaustão desses gases, e aí você pode comprimir, liquefazer e levar para transporte e armazenamento. Então, a parte que tende a ser a mais cara de um processo de CCS, que é a captura, se torna, na verdade, muito mais barata, porque porque a gente não tem esse esforço de separação de gases, né, de filtragem do CO2, é só, de fato, sugar esse CO2. Então, é uma vantagem do ponto de vista do benefício para o planeta, né? E é uma vantagem do ponto de vista econômico também. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade que a gente tem aqui no Brasil. Dito isso, né, em termos desse potencial específico, quando a gente fala em termos de volumes de CO2 que são capturáveis, né, que são emitidos e são capturáveis aqui no Brasil, as termoelétricas são alvos muito importantes, né? A gente tem um grande debate no país hoje sobre avanço de termoelétricas, tivemos um avanço importante de renováveis, fundamental, né, de renováveis no país, mas que por conta da intermitência da oferta de energia por renováveis, nos traz desafios do ponto de vista de segurança energética. E aí entra a pauta, de novo, das termoelétricas, e aí a gente fica incomodado, porque vamos falar de termoelétricas, vamos falar de novo da inserção de combustíveis fósseis na matriz elétrica brasileira, que já é bastante renovável, né? Já é ou perto de 90% renovável. Nesse sentido, o CCS é um aliado muito importante. Os maiores volumes de CO2 que a gente tem sendo emitidos hoje são exatamente das termoelétricas existentes, né? Não estou falando de projeção. Então, só o que a gente tem hoje, nossa maior contribuição que individualmente a tecnologia poderia dar seria exatamente fazendo a captura de carbono dessas termoelétricas à base de combustíveis fósseis. Então, pode ser um apoio muito importante exatamente para o avanço das renováveis, para que a gente tenha mecanismos de compensação para garantir a segurança energética, que a gente claramente não pode abrir mão. Por outro lado, a gente tem a indústria, né? Então, todo o nosso parque industrial tem potencial para receber tecnologias de captura de carbono, porém, tem dado um enfoque muito maior em políticas públicas internacionais, e acho que isso faz todo sentido, para direcionar a CCS às indústrias difíceis de abater CO2. As demais contam com um papel muito mais importante, de fato, quase todas, né, a partir do seu processo de eletrificação. Então, você consegue deslocar combustível fóssil em boa parte dos processos industriais, simplesmente fazendo
o processo de eletrificação. Nada é tão simples assim, mas a gente tem alternativas. Quando a gente fala das indústrias difíceis de abater CO2, aí realmente a gente precisa colocar a CCS em discussão. Quando a gente está falando do parque industrial existente, é praticamente fundamental para quase para quase toda a indústria difícil de abater. Quando a gente fala de novos empreendimentos, a gente pode olhar as alternativas que cada um desses setores tem, mas no fim do dia a gente acaba tendo CCS como fundamental para descarbonizar a indústria cimenteira e um papel muito importante de CCS para descarbonizar indústria siderúrgica e indústria química também. Tem sempre a aplicação da captura direta do ar também, né, que agora vem ganhando bastante destaque, recebeu investimentos fora do Brasil, nós temos investimentos expressivos nessa área. O Brasil começa a olhar para essas tecnologias também, tem iniciativas aqui muito interessantes. E é uma alternativa de remover CO2 da atmosfera, né? Não tem a escala que a gente consegue dar com a bioenergia acoplada à CCS, mas tem um papel muito importante também. É uma das mais caras, é um dos processos mais caros que a gente tem, é menos eficiente, né? Porque a gente está tirando CO2 do ar, a concentração, embora seja um problema para o aquecimento global, a concentração de CO2 na atmosfera é uma concentração baixa do ponto de vista da eficiência de captura por esses processos de captura de armazenamento, de captura direta do ar. A gente tem menos de 1% de CO2 de concentração na atmosfera, por isso fica mais custoso. Mas tem muito recurso investido em P&D nessa área, e a gente vê os custos caindo e espera que essas tecnologias possam ter um desenvolvimento importante, com ganhos de eficiência e que possam também contribuir em larga escala para a remoção de CO2 da atmosfera. Então tem todo esse range aí de oportunidades para trabalhar com tecnologias de CCS. E, de novo, todos eles aqui no Brasil, né? Conseguimos endereçar tudo isso aqui no Brasil. Brasil, perfeito. E me conta um pouco, né, quais são os principais desafios técnicos e logísticos para se implementar projetos de CCS em larga escala no Brasil, né? Apesar de ter aí uma possibilidade grande do Brasil trabalhar com isso, quais são essas dificuldades que você vê? Tem uma dificuldade bem simples, mas que talvez seja a mais importante, que é a gente não conhece muito bem o nosso subsolo brasileiro. Nós conhecemos bem o subsolo nas regiões em que a gente tem produção de óleo e gás, né? Fizemos campanhas exploratórias, exploratório significa pesquisa, né? Significa buscar conhecer a região. E aí, no entorno dessas atividades, nós investimos em pesquisa para conhecer as oportunidades de recursos energéticos. Então, nessas áreas, nós temos conhecimento, fundamentalmente na costa brasileira, né, e alguns estados do Nordeste a gente conseguiu avançar um pouco mais, onde a gente tem produção de óleo e gás. Mas talvez o maior potencial que não só o Brasil, mas que o mundo tenha para armazenamento geológico de CO2 esteja relacionado a formações geológicas que não necessariamente são coincidentes com essas áreas de produção de óleo e gás, que são os reservatórios salinos. Então, nós não tivemos, né, um histórico de investigação do subsolo olhando para esse tipo de alvo, não tinha um objetivo, né, específico em torno dessas formações geológicas, que são os reservatórios salinos. Então, nós temos uma quantidade importante, assim, uma porção importante do nosso território em que a gente não tem esse conhecimento aprofundado e não consegue determinar o potencial desses reservatórios para receber CO2. E esse é um ponto muito importante sob a perspectiva técnica e logística, porque
a gente precisa casar geograficamente as nossas fontes de CO2, né, a indústria, a geração de energia e de bioenergia, e os locais adequados para armazenamento geológico. Se a gente tem uma distância muito grande entre a fonte de CO2 e o reservatório que vai receber o CO2, esse processo pode ser inviável de transporte, né, do ponto de vista econômico. Você perde muita eficiência também, né? Você vai deslocar isso, né? Você Uhum. tem um gasto também com esse processo. Então, então essa falta de conhecimento das oportunidades no subsolo que a gente tem para armazenamento geológico nos faz não ter uma visão clara sobre o potencial de hubs e clusters, por exemplo, que a gente poderia ter, que a gente poderia buscar viabilizar aqui no Brasil. A gente tem alguma noção de onde podem estar essas oportunidades, né? Não é um tiro totalmente no escuro, Uhum. a gente sabe onde estão as nossas bacias sedimentares, que é o nosso primeiro filtro que a gente faz para buscar locais adequados para armazenamento de carbono em larga escala. Então, isso a gente sabe, consegue ter essa noção, mas a gente precisa de mais informação. E informação sobre subsolo custa caro. E isso afasta também algumas, tira um pouco do apetite de algumas empresas, né? Ao perceber Uhum. que o gasto vai ser muito alto só em aquisição de dados, né? Para só na frente você descobrir se funciona, se aquele local é adequado ou não, acaba afastando as empresas dessas atividades. Então, a gente tem essa limitação que não é um pesadelo de ser superada, mas exige algum tipo de articulação para que a gente possa conhecer melhor o nosso subsolo e apresentar melhor essas informações para aqueles que precisam de se descarbonizar e entender os melhores arranjos de infraestrutura que fariam essa combinação. Acho que Uhum. do ponto de vista técnico e logístico, Renata, esse é a nossa maior Não é dificuldade hoje. desafio. Essas Uhum. tecnologias são muito conhecidas. Tanto o processo de captura, transporte e armazenamento já são bastante maduros do ponto de vista tecnológico. O armazenamento geológico a gente já faz há mais de 50 anos, é muito conhecido esse processo. O mais importante é a gente garantir que a gente encontre os locais adequados para o Isso. armazenamento geológico. Então, Uhum. acho que esse é o ponto mais delicado do ponto de Crucial, vista né? É. técnico-logístico, isso. Ah, perfeito. E, Natália, você havia comentado, né, a questão aí do etanol. É, como que a produção da bioenergia ela pode transformar o Brasil numa referência global nessa área? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também. Perfeito. É uma oportunidade muito específica, né? Produzir energia limpando a atmosfera ao mesmo tempo, né? A gente tem o setor energético como o grande vilão no mundo, né? Das mudanças climáticas, né? Fundamentalmente, nós temos o aumento da temperatura eh, da Terra eh, proveniente ou relacionado, né, à nossa, às nossas atividades energéticas, à nossa queima de combustíveis fósseis. Eh, Poder virar essa chave, né, e entender parte do setor energético como aquele que limpa a atmosfera, é muito interessante, mais do que interessante, é fundamental, né, é fundamental e é pontuado por agências internacionais, Agência Internacional de Energia, fala sobre a importância fundamental da gente endereçar bioenergia com CCS no mundo. O próprio IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, né, que reúne os cientistas que trabalham em cima das causas e caminhos possíveis para superar o aquecimento global, também pontuam bioenergia com CCS como um setor fundamental para a gente encontrar as nossas metas de net zero. Então, isso já é reconhecido pelo mundo.
E a gente tem essa oportunidade aqui no Brasil numa escala muito diferente que o mundo tem, especialmente pela oportunidade do etanol. Nós temos a oportunidade de geração termoelétrica com biomassa, por exemplo, que o Brasil faz isso, as próprias usinas de etanol, por exemplo, também fazem isso, e acoplar a captura de carbono a esses processos. Que normalmente, quando a gente fala fora do Brasil de BECCS, né, bioenergia com CCS, a gente está falando de termoelétrica, biomassa com a captura de carbono. Então, Tá. processos fundamentais reconhecidos e entendidos como a base para a gente conseguir dar escala para remoção de carbono em larga escala. Quando a gente olha para o caso brasileiro, que a gente tem o etanol, além de ter o benefício da remoção de carbono, a gente tem o benefício econômico de ser esse processo mais barato de captura, de novo, pela alta concentração de CO2 Uhum. durante a sua fermentação. Então, a gente consegue aliar um custo mais baixo de produção, né, de desenvolvimento dessa tecnologia, a um benefício mais alto de remoção de CO2 em larga escala. Então, esse é essa é uma vocação do Brasil. Isso é pela sua própria capacidade, né, e Uhum. de geração de bioenergia, especialmente de etanol, e porque, embora não tenhamos todo o conhecimento necessário do nosso subsolo, nós temos as bacias sedimentares, e são coincidentes em em várias porções do país. Nós temos essa coincidência de geração de energia, eh, sobreposta, né, a camadas geológicas de bacias sedimentares. Então, eu enxergo, e na CCS Brasil a gente fala bastante sobre essa importância, né? A gente enxerga que BECCS, especialmente atrelado ao etanol, é realmente essa grande contribuição que o Brasil pode dar para o mundo e transformar o setor energético em um setor que tira CO2 da atmosfera e não um setor que emite CO2 da atmosfera no balanço, né? Uhum. Quando a gente está falando do NET, né? Falando sobre Uhum. esse balanço. Então, acho que esse é esse realmente é uma contribuição muito específica e fundamental que o Brasil pode dar para o mundo. Uhum. Não, e o Brasil há muito tempo, né, utiliza a questão do etanol e tem ainda uma discussão, o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena, e realmente acho que é preciso começar a olhar para essa questão com um olhar diferente, né, que, com esse potencial todo que realmente a gente tem. E, Natália, o PL do combustível do futuro, ele trouxe alguns avanços, né, na regulamentação aí do CCS. Como que essas mudanças, né, essa regulamentação, ela pretende impulsionar o setor aqui no país? Bom, o combustível do futuro trouxe um ponto que era talvez o mais importante para a gente poder começar a falar de CCS em larga escala aqui no Brasil, que é o marco regulatório. A gente precisava de um marco regulatório, especialmente para o armazenamento geológico. Do ponto de vista da captura, a gente não tem nada além de processos industriais bastante conhecidos, que não inauguram exatamente uma nova atividade econômica. Transporte, nós também, embora tenhamos que endereçar a especificidade do CO2, transporte de fluido não trouxe grandes novidades, né, do ponto de vista regulatório. Agora, do ponto de vista do armazenamento geológico, a gente tem de fato uma nova atividade. É um novo uso para o subsolo, né? Nós passamos centenas de anos aí tirando os nossos estoques de carbono do subsolo, né? Que estavam em forma de combustíveis fósseis. Nós queimamos esse combustível fóssil e jogamos esse estoque de carbono do subsolo para a atmosfera. Agora a gente inaugura uma atividade em que pega esse carbono, e em vez de deixar ir para a atmosfera, a gente devolve ele para o subsolo, ou tira de fato da atmosfera e devolve ele para o subsolo. Então a gente está
devolvendo o carbono, né? Trabalhamos por Uhum. muitos séculos tirando o carbono do subsolo. Agora a gente tem um processo de devolver esse carbono para o subsolo. Isso inaugura uma nova atividade que exigia um endereçamento por lei, e foram alguns anos discutindo no Congresso, né, um marco regulatório para a CCS. Nós tivemos uma iniciativa importante vinda do Senado brasileiro, que trouxe um projeto de lei específico para trazer um marco regulatório para a CCS no Brasil. Depois tivemos uma iniciativa que veio do Poder Executivo, trazendo aí uma proposta, na verdade, muito mais focada em incentivo dos biocombustíveis, né? O combustível do futuro tem muito mais essa cara, né, de incentivar os biocombustíveis, mas que teve a sensibilidade de entender o papel importantíssimo de CCS no avanço dos biocombustíveis, né? Especialmente quando a gente está Uhum. falando de etanol. E aí trouxe uma seção dentro do combustível do futuro. A gente tem, né, uma seção trabalhando toda a parte de CCS, né, não especificamente de armazenamento geológico, mas de CCS de maneira geral, embora o maior Uhum. detalhamento esteja de fato em armazenamento geológico. Então, com isso, e muito do que já tinha no PL, né, que era um marco regulatório específico, foi incorporado a esse, exatamente para que ele ficasse mais robusto. A gente teve essa lei do combustível do futuro aprovada em outubro do ano passado, e isso significou nós termos um endereçamento sobre essas atividades em lei. A partir desse marco regulatório, nós temos agora uma necessidade de fazer a regulamentação. Então, todas as regras, né, que precisam ser formadas para organizar essas atividades, né, entender quais serão os parâmetros de implementação e de operação, isso tudo precisa ser feito agora endereçado a partir do que saiu nesse marco regulatório. E agora tem um trabalho muito, muito importante que está sendo desenvolvido pela agência reguladora, que foi designada no marco regulatório, que é a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. E a ANP já vem fazendo um trabalho, do meu ponto de vista, brilhante com relação às tecnologias de CCS. Eles já produziram um relatório sobre ou regulação de CCS antes mesmo da lei ser aprovada. Então já tinha um esforço de capacitação, de amadurecimento do tema dentro da agência, antes mesmo da gente ter a lei sancionada. Isso mostra que a agência estava atenta às necessidades do país, né? A gente Uhum. vinha sinalizando essa importância enquanto associação, claro, mas não é uma pauta que nacionalmente tenha muita discussão. Mesmo assim, a ANP foi sensível para entender a importância estratégica de desenvolvimento dessas tecnologias, se antecipou Uhum. e agora trabalha nesse processo de regulamentação, que é o que vai nos permitir Guiar, desenvolver né, esses projetos. E, Exatamente. Natália, tem alguma previsão para esse decreto estar pronto? Porque é óbvio, né? A lei ela é algo super importante. Ela dá ali as diretrizes gerais. Mas quem vai falar como vai ser feito, de que forma, é a regulamentação através de um decreto, né? Então, muitas vezes todo mundo fica na expectativa da lei, que óbvio, né? Nesse caso é super importante, na maioria das vezes sim, mas no fim se frustra, porque a lei não, às vezes fica muito no superficial, né? Não aprofunda algumas questões. Então, eu acho que até para todo mundo entender que realmente você tem a lei que vai tratar do assunto de uma forma mais genérica, e daí na especificação, realmente como vai funcionar, o que vai ser feito, acaba sendo via decreto mesmo, né? Tem alguma previsão para a conclusão aí do decreto? Olha, há esse decreto, né, a ser feito.
que a gente não sabe se vai ter um decreto para cada tema do combustível do Uhum. futuro, ou se vai Ou se vai ser ser um uma coisa decreto única, né? tratando de tudo. A gente não tem certeza ainda sobre como vai ser isso. Mas tem um outro passo. Depois do decreto, a gente tem as resoluções da ANP. Sonhos. Sim. Exatamente, aí tem esse processo um pouco mais longo, acho que é bastante razoável esperar que o decreto saia ainda esse ano, mas a gente sabe que a gente não tem tanta previsibilidade, né, disso, e a regulamentação pela ANP, que será dada pelas resoluções, eh, ainda virão na Depois sequência, ainda, né? e certamente vai levar mais tempo, né, certamente vai ser Uhum. um processo mais longo. Mas a ANP, já vem sinalizando, que uma proposta de trabalhar essa regulamentação, de forma experimental. Uma Uhum. regulamentação experimental, por projetos, né. Então isso traz um pouco de conforto para quem trabalha desenvolvendo projetos ou quem tem planos, né, para trabalhar com projetos de CCS, porque não precisaria esperar toda a regulamentação estar pronta para começar o projeto. Esse trabalho aconteceria em paralelo, um acompanhamento muito firme da agência regulatória, mas em paralelo. Então, isso também vamos descobrir nos próximos, imagino, nos próximos meses exatamente como acontecerá, mas acho que é um conforto importante para quem quer começar a implementar projetos de CCS, né? Não precisaremos ficar esperando até o processo todo Uhum. ser completo. Tá, perfeito. E uma outra questão, a região sudeste, acho que ela concentra aí quase metade do potencial de captura de CO2 no Brasil. Por que essa área ela é tão estratégica, né, e como isso pode beneficiar a economia aqui no sudeste brasileiro? Olha, o sudeste brasileiro, ele tem a felicidade de ter locais para armazenamento geológico, né, possíveis locais para armazenamento geológico, temos as bacias sedimentares, né, aquele primeiro filtro, e temos uma atividade tanto industrial quanto, da produção de bioenergia muito intensas. Então isso cria as condições perfeitas para você, desenvolver CCS. Você tem volume e potencial, né, para emissões, que hoje é o problema, né, mas quando a gente olha para CCS é aquilo que vai ser endereçado de fato, esse é o mercado dele, e tem esses locais para armazenamento geológico, com uma vantagem adicional que é, em muitos casos, ter proximidade geográfica entre as fontes que emitem CO2 e os locais de armazenamento geológico. Então, isso facilita, pelo menos, a criação de hubs de CO2. Tá. Esse tipo de arranjo, né, de infraestrutura, que nos permite compartilhamento de custos, né, fundamentalmente, entre as fontes emissoras, nos ajuda bastante a desenvolver e dar escala para esses projetos, né. A gente consegue ter, ganhos de eficiência muito importantes ao juntar, essas fontes em infraestrutura compartilhada de transporte e armazenamento. Então o sudeste tem o seu perfil de emissões, que, que oportuniza a implementação de CCS, né, da captura de carbono especificamente, e tem esse potencial geológico para receber CO2 de todas essas atividades. Cria também uma oportunidade muito significativa para o desenvolvimento, né, ou para a evolução de produtos de baixo carbono produzidos aqui no país. Então, nós podemos, né, nos fortalecer da oportunidade de armazenamento compartilhado, de transporte compartilhado, para que novas indústrias, né,
um novo processo de criação de indústrias nessa região possa já contar com a possibilidade de produção descarbonizada. E se a gente identifica, né, uma competitividade, né, um aumento da demanda desses produtos de baixo carbono, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a gente está falando de uma possibilidade de atender esse mercado de forma bastante expressiva aqui pelo Sudeste brasileiro. O Sudeste não é o único que tem essas oportunidades, mas no perfil que a gente tem hoje de emissões, é onde a gente tem, de fato, maiores chances, né, de desenvolver hubs e clusters industriais descarbonizados. Tá, perfeito. E me fala uma outra coisa, né? Como que essa questão toda do CCS, ela se conversa com a questão de lucro em crédito de carbono? Olha, CCS se apoia fortemente, os modelos de negócio, né, para CCS se apoiam fortemente no mercado de carbono. Nós não temos nenhum produto novo a partir da implementação de CCS, né? CCS não produz commodity, né? CCS não produz energia. CCS limpa a produção. CCS descarboniza a produção industrial, descarboniza a nossa geração de energia termoelétrica, complementa o potencial de descarbonização das renováveis, né, por biocombustíveis, e criando essa oportunidade de remoção, mas não gera um produto. No fim do dia, é um processo de filtragem do CO2 de fato. Então, isso significa, na prática, que nos modelos atuais, né, que a gente tem, é só um custo. Por Uhum, vezes, um custo que pode simplesmente tirar a competitividade da empresa que resolver adotar essas tecnologias. Então, você não tem nenhum incentivo para fazer, de fato, a descarbonização, né? E aí o mercado de carbono atua como um mecanismo de incentivo à descarbonização. Ele vai beneficiar não só a CCS, mas qualquer atividade que atue na descarbonização. Mas vai ser fundamental para a CCS, porque CCS é só descarbonização, né? uhum. Você não vende, não tem nenhum outro ganho em cima disso. A não ser que a gente tenha uma valorização com um prêmio verde aí em cima de produtos descarbonizados, mas a gente sabe que esse é um caminho mais difícil, né? Talvez mais demorado e que provavelmente vai precisar de algum tipo de regulamentação ou regras, né, de alguma forma que imponham uma necessidade de redução de emissões. E não é todo o país, e mesmo no mercado internacional não é dada essa disposição em pagar muito mais caro pelo mesmo produto só porque ele é descarbonizado. Então, o mercado de carbono entra com essa importância do ponto de vista de suporte ao modelo de negócio de CCS. Se emitir CO2 não tem um custo, ou deixar de emitir não tem um ganho, né? Não é viável a gente pensar em tecnologias de CCS. Então, quando a gente tem a precificação de carbono de maneira geral, que aí o mercado de carbono é uma forma, mas tem taxações de carbono em alguns países, tem países que usam tanto taxação quanto o mercado de carbono. Nós temos taxação de fronteira na Europa para produtos diversos, né? E o Brasil será afetado por essa taxação a partir a partir da sua intensidade de carbono, né? Vamos ter que comprovar que a nossa intensidade de carbono dos nossos produtos é menor do que Uhum. dos produtos produzidos na Europa para não sofrer taxa. Então, esses mecanismos de precificação colocam um sinal econômico, né, que dá suporte ao desenvolvimento das tecnologias de CCS e de descarbonização de maneira geral, sendo, acho que mais importante ainda para a CCS.
Tá. Então são temas que andam juntos. Juntos, Se a né? gente Se não tiver complementam, na verdade. É. exatamente, a gente precisa dessa evolução do mercado de carbono e de mecanismos de precificação de maneira geral para viabilizar essas tecnologias. Tá, perfeito. E, Natália, no seu ponto de vista, você entende que ainda é necessário um apoio governamental e regulatório para que o Brasil aproveite todo o seu potencial em CCS? Eu acho fundamental, Renata. Eu acho que não tem como escapar disso. De novo, a gente está falando de tecnologias que limpam, né? Que não entregam um produto específico, que tem um valor. Então, se a gente não tem algum tipo de, no mínimo, de direcionamento do governo, estabelecendo que o país de fato vai cumprir metas de descarbonização, que o processo de descarbonização será cobrado de alguma forma, né? Dos processos produtivos aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente não tem como avançar com essas tecnologias. E os países que a gente vê em que CCS de fato ganharam desenvolvimento, seja do ponto de vista de implementação de projetos, seja do ponto de vista de organização institucional para a implementação de projetos, que é o caso do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Austrália. Em todos eles, a gente teve uma participação muito importante do governo. De novo, primeiramente incorporando o CCS como uma necessidade dentro da estratégia de descarbonização, porque ela é de fato, é uma questão de fazer a conta do net zero, né, para entrega, e aí você certamente vai precisar de CCS, independentemente do seu cenário. Então, acho que esse é um primeiro passo muito importante, ter metas de descarbonização muito, muito claras, uma estratégia de descarbonização muito clara, incluindo a CCS nessa estratégia, até de fato buscando incentivos específicos para essas tecnologias, seja incentivando o produto de baixo carbono pela produção industrial, seja incentivando a descarbonização da geração termoelétrica do país, seja em contextos mais específicos, até na redução de assimetria de informação, né, como é o caso, como um caso importante aqui no Brasil, nós temos assimetria de informação com relação ao nosso potencial de armazenamento. Então, o governo também pode endereçar esse tipo de entrave técnico para facilitar a vida de quem quer desenvolver projetos de CCS. Então, acho Uhum. que é fundamental o envolvimento do governo, de alguma forma, e de regulação, né, para políticas públicas que incentivem CCS, mas se a gente tiver políticas públicas que incentivem fortemente a descarbonização, isso já é um sinal muito importante e talvez o mais fundamental para que a gente tenha capacidade de desenvolvimento das tecnologias de CCS. Uhum, perfeito. E, Natália, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Poxa, eu acho que a minha mensagem para esse público aqui é sobre a importância da gente juntar esforços, não no sentido lúdico, mas no sentido de precisamos de uma combinação de tecnologias e soluções para entregar o que a gente precisa entregar e no prazo que a gente precisa entregar de descarbonização. Tem uma tendência do debate público, que é muito comum, né? Mas tem uma tendência, talvez um pouco mais forte aqui no Brasil, de buscar soluções únicas, né? Vamos apostar em quem é o vencedor da transição energética, vamos apostar naquela solução que vai resolver o nosso problema. E isso não é verdadeiro. Nós não temos nenhuma evidência científica de que conseguimos resolver os nossos problemas climáticos com um único endereçamento, com uma única solução. Então, CCS é parte da solução, é parte fundamental dessa solução, e nós precisamos que todas essas soluções de descarbonização caminhem juntas para a gente entregar
o quanto antes, né, na maior escala Uhum, possível, esse processo de descarbonização. Acho que essa é a minha mensagem mais, aquilo que me deixa mais, atenta com relação ao debate público, e gostaria de deixar aqui, pra sua audiência, Renata. uhum, maravilha. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa hoje e já deixo o convite para que você volte mais vezes. Eu que agradeço, foi um prazer e fico sempre à disposição. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a engenheira e cofundadora da CCS Brasil, Natália Weber. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.